Olá, eu sou a Vitória e você está no Redação Viva. No vídeo de hoje nós falaremos sobre a devolutiva da redação, o ajuste também a respeito de uma fala que eu fiz no vídeo anterior e sobre a grade de correção. Primeiramente, no vídeo anterior, inclusive se você não assistiu, sugiro que você assista para que esse vídeo faça um pouco mais de sentido. Eu comentei falando que a redação teste ela não valeria nota. Na verdade, não é a questão de não valer nota, mas a nota não entrará no fechamento final do bimestre, do trimestre, enfim. Ela não vai ser contada como uma avaliação ou como alguma atividade avaliativa que inclua na nota desse aluno. Bom, e aí chegamos então, passamos pela redação teste, pelo cronograma, como funciona, pela correção, mas afinal de contas, essa devolutiva da redação, será que ela é realmente válida e se sim, como nós devemos fazer? Bom, é importante dar a nota para o aluno, ainda que seja só um exercício na cabeça dele, para nós seja uma ideia de como realizar esse cronograma, mas é importante sim dar a nota e mostrar as falhas dessa correção. E também é importante que tenha acontecido uma redação muito efetiva e com as explicações devidas. Então, muito mais do que você só ter dado essa nota, é importante que você tenha marcado no texto desse aluno o que foi descontado, como foi descontado, por quê, quais foram os critérios que você utilizou para esses descontos acontecerem. Por que é importante acontecer essa devolutiva? Bom, primeiro porque é nessa devolutiva que o aluno vai conhecer e ter contato com você e com o seu trabalho e com certeza a correção que você faz. Isso significa que você devolver ao aluno um exercício que ele fez e que ele se dedicou para fazer, ainda que nos 5 minutos, nos 45 minutos do segundo tempo, mas é importante que você mostre a ele que você leu, que você se importou, que você esteve atento ao que ele escreveu, que você esteve a fim de observar aquilo que ele tinha a ser dito. Isso é importante principalmente nessa construção inicial com a redação, principalmente de aluno, dependendo dos alunos, se são alunos que nunca viram nenhum tipo de conteúdo de redação anteriormente. É fundamental que nós tenhamos justamente esse primeiro trabalho de entrega bem executado e bem definido. Bom, mas afinal de contas, quando que eu devo fazer essa devolutiva, quando que eu devo entregar essa correção corrigida para o aluno? A primeira coisa que muitas pessoas nesse começo de redação, dessa jornada da redação e de carreira, têm dúvidas, é o prazo a respeito de eu dei a aula hoje, a proposta hoje, daqui quanto tempo que eu tenho que devolver? Bom, para que não fique algo em que o aluno já tenha até esquecido a redação que ele produziu, o que ele escreveu, até a aula que foi dada, eu sugiro que a redação feita e entregue já com o aluno novamente, seja devolvida a ele no prazo de, no máximo, 1 semana. Ou seja, ouve o tema e a proposta em 1 semana, na próxima faça o máximo possível para devolver já esse texto corrigido. Ah, mas não é um prazo muito curto, Às vezes tem professores que têm muitas turmas e é só ele para corrigir. Isso então acaba variando um pouco do contexto que você trabalha. Então, se você é um professor de cursinho que tem 200 redações para corrigir, é claro que você não vai conseguir entregar em 1 semana.
Então eu sugiro que você estenda para mais uma. Então, aí no prazo de 14, 15 dias mais ou menos já é o suficiente para professores que ministram aulas com grande quantidade de alunos. Se você é professor de ensino médio ou tem uma turma pequena, entregue no máximo em uma semana. E principalmente mostrar esse prazo e cumprir esse prazo é fundamental. No início, quando eu comecei a corrigir redação, eu tinha uma dificuldade bem grande com essa questão de prazo, justamente porque como nós não estamos acostumados com essa coisa de corrigir, entregar, fazer todo esse trabalho por trás, nós não temos muita noção de tempo. Primeiro que nós não temos noção de tempo que nós levaremos para corrigir cada redação, e segundo que nós não temos noção de tempo da nossa semana. Então, algumas semanas nós temos, de repente, alguns imprevistos, a gente acaba deixando, adiando, amanhã eu corrijo, e quando você vê, falta um dia para entregar 30 redações, o que é muito para ser corrigido em um único dia, numa única batida, né? Então, enquanto no início de carreira, eu tinha muita essa dificuldade, e eu sugiro que você não cometa o mesmo erro que eu, que é deixar tudo para a última hora. Não cometa isso é uma falha muito recorrente no início da carreira, e se você não sabe de algumas informações como essa, você tende a passar por isso também. Ninguém está isento de passar, mas isso mostra muito da sua falta de organização, mostra a falta de cumprimento com prazo, e isso é um problema. Primeiro, para esses alunos, eles vão identificar e visualizar que a professora não entrega dentro do prazo, e para a coordenação também, que vai ficar exigindo, vai ficar pedindo essas correções, e não é isso que nós desejamos enquanto professores de redação. Bom, então essa entrega ela deve ser feita, e afinal de contas, como essa abordagem para entregar essa redação deve ser feita? Primeira coisa de tudo é um diálogo simples e claro, então explique que já houve essa correção e que você gostaria de fazer essa entrega justamente para que esses alunos visualizem o que eles erraram, o que houve de falha, e principalmente para eles visualizarem que realmente houve esse retorno. Segundo ponto não entregue essas redações fazendo cara feia para nenhuma nota, ou seja, não esboce nada, ainda que a nota não tenha sido boa, ou ainda que você tenha visualizado que aquele aluno ele não fez um bom trabalho, ou da forma como deveria, ou da forma como você esperava, porque pela feição eles já acabam visualizando que caramba, não fiz um bom trabalho, ou às vezes você acaba se distraindo e fazendo alguma expressão que pode ser interpretada pelo aluno. Então precisa ter muito cuidado nisso. Primeiro porque essa é a primeira devolutiva que você está fazendo. Então é importante que haja realmente muito cuidado, muita cautela. É início de ano, muitos alunos estão te vendo pela primeira vez e vendo conteúdo de redação pela primeira vez. Então é preciso que haja muita cautela nesse sentido. E você fez essa entrega, então a turma toda recebeu essa redação já corrigida por você. Reforce, comente os objetivos desse exercício e reforce que, independente da nota, ela não entrará para o fechamento final. Então reforce isso, é importante, porque às vezes um aluno recebeu uma nota em tese baixa e ele acaba ficando um pouco apreensivo se aquela nota vai entrar, se não vai. Então reforce quais foram os objetivos dessa proposta que você deu. Então, quando eu digo objetivo, não é revelar a eles que era uma redação teste, mas objetivos no sentido de dizer quais foram os critérios que você
utilizou para corrigir essa redação, a forma como você fez, o que você acabou levando em consideração, o que você acabou visualizando que não era adequado, a proposta em si, tudo isso reforce a esses alunos. É importante também dizer a eles que qualquer dúvida que haja, por favor, né, falar com você, oferecer um momento de fala, para aqueles que não compreenderam a nota, para aqueles que não estão conseguindo visualizar corretamente. Uma dica muito importante nesse momento e que eu sugiro que você faça, nesse momento, esteja com aquele gabarito que eu comentei com vocês. Mais uma vez, para que você observe exatamente o que você cobrou. Então, lembra que nos vídeos anteriores eu comentei, né, sobre ter um gabarito com você do que você exigiu enquanto na proposta, em cada critério. Tenha com você, para você saber exatamente o que você exigiu nessas redações corrigidas. Se você, de repente, enquanto estava corrigindo as redações, viu que dava para considerar determinado assunto ou colocação que eles fizeram, anote de forma que tudo esteja muito bem explicado para você também. E, principalmente, é importante você explicar, caso algum aluno venha com alguma dúvida ou sem compreender muito bem a nota que ele obteve, explique o máximo possível quais foram esses erros, em que esses erros eles serão ajustados, e não se esqueça da comprovação. Então, explique a esse aluno o que de fato ele errou, em que parte ele teve essas falhas, de forma que você consiga mostrar para ele que você não tirou nota à toa, que não houve nenhum desconto exacerbado, e principalmente explique de um modo geral que isso tudo que você propôs, e ainda que a nota tenha sido razoavelmente baixa, explique que é importante eles terem ciência disso, dessa nota, mas que não há necessidade deles se preocuparem logo nesse começo, porque nós teremos um ano todo para ser trabalhados conteúdos e ir aperfeiçoando isso tudo. É muito importante, às vezes alguns professores podem ter isso um pouco de dúvida, né, iniciando essa carreira, iniciando essa jornada, pode acontecer de ter algumas dúvidas no sentido de repente esconder, né, do aluno as falhas que ele tem. Não faça isso. Mostre a ele que ele teve dificuldade na estrutura, que teve dificuldade na gramática, que teve dificuldade em qualquer outro ponto de entender mesmo, até mesmo a proposta. Por quê? Alguns professores iniciantes eles acabam ficando um pouco receosos e querendo mostrar que está tudo bem e acaba tirando a importância. É importante o aluno saber que ele tem dificuldade em algumas coisas. O que não é recomendado é que você foque somente nesses erros. Mas se ele tem ciência, é a partir desse momento que você vai conseguir trabalhar isso ao longo do ano. Então as falhas que apareceram, você vai conseguir trabalhar ao longo desse ano. E é importante reforçar isso a esses alunos também, que independente da nota, foi um exercício e que essa redação, essa proposta, ela vai ser aperfeiçoada, ela vai ser... todas as dificuldades serão sanadas, as dúvidas também. Então é importante que haja realmente esse diálogo e essa comunicação. Bom, nós passamos então pela correção e o objetivo desse vídeo também é falar sobre a grade de correção. Então o que nós devemos pensar numa grade de correção? Porque como é uma redação teste, nós não temos uma grade de correção já estipulada, porque essa redação teste que você fez, ela não vai se encaixar na redação, né, na grade de correção da Unicamp, da Unesp, do Enem, da FUVEST, não vai se encaixar.
Então eu sugiro que você crie nesse primeiro momento uma grade de correção única e exclusiva sua, de forma que você saiba identificar os pontos e os critérios que você exigiu dentro de cada abordagem. Então, afinal de contas, como eu devo pensar primeiramente, né? Então, nesse primeiro momento, eu sugiro uma grade bem simples e que ela não valha de 0 a 10. Ah, mas por que não pode valer de 0 a 10? Porque, em tese, o aluno ele já vai colocar isso no sentido de prova. Porque a prova da escola vale de 0 a 10. Então, o que você pode fazer? Você pode reduzir esse conceito de 0 a 10 para de 0 a 5. De forma que tire um pouco essa visão de prova e de aquele formato todo que eles já estão acostumados e mostre que realmente só foi um exercício para você. Então, essa redação teste, ela é de muito mais valia para você, professor iniciante nesse ano e iniciando nessa carreira, do que para o aluno que está iniciando o estudo de redação. Porque, de novo, é nesse momento que você vai conseguir identificar toda a dificuldade de ajustar seu cronograma. Então, essa é a primeira parte, né? Avalie de 0 a 5 somente, não precisa avaliar de 0 a 10, até porque de 0 a 10 os critérios e as notas, quanto maior for a nota máxima, mais difícil vai ser de você classificar e de dividir a pontuação, tá? Ainda mais nesse caso que nós estamos, no meu caso, né, como eu dei de exemplo, avaliando apenas 2 critérios, então um valeria 5 e o outro também. Então, e as variações dentro dessa pontuação acaba ficando muito difícil e muito específica. Então, e para um aluno que está iniciando esse estudo, ele ainda não consegue ver a diferença entre meio ponto. Ele acha que é meio ponto, que a professora que não foi legal e descontou meio ponto. Então, é mais complicado fazer essas pontuações muito próximas. Então, a diferença de 1 para 1,5, 2 para 2,5 é muito... Nesse começo é bem complicado de fazer, ainda mais se você não tem essa experiência. Bom, então, como que essa grade de redação ela deve funcionar ou ela deve ser executada? Aqui é receitinha de bolo, então se você quiser anotar, sinta-se à vontade. O primeiro passo de tudo é: defina quantos critérios são. No meu caso, são apenas 2, né? Estrutura e a gramática. O segundo passo: pense se eles são de igual valor. O que significa de igual valor? A estrutura, né, como nós estipulamos que valeria de 0 a 5, a estrutura, ela tem chance de valer 2,5? E se ela tem chance de valer 2,5, a gramática também? Ou então eu quero colocar de estrutura 3 pontos e a gramática 2? É importante que haja essa definição de peso, não é de nota, é de peso. Os 2 critérios são de igual valor? Se sim, só divida a nota ao meio, que você vai ter a nota máxima de cada critério a ser avaliado. A terceira questão é realmente para dividir essa nota, então no meu caso ficaria 2,5 para estrutura, né, e 2,5 para gramática. E o quarto, dentro desses 2,5, divida a nota por feito, não feito ou feito mais ou menos. Ou seja, o que significa isso? Não dá para nós darmos 2,5 para aquele que fez e 0 para aquele que não fez ou que fez, acabou fazendo, mas tendo falhas. Por quê? Se teve falhas, ele está ali no mediano, então, mas não é justo que ele receba 2,5 e não é justo que ele receba uma pontuação 0. Então, eu acabei definindo isso de forma que fique mais claro possível e de forma que nós não
desclassifiquemos nada em relação ao que o aluno está fazendo. Então, após definir isso, eu sugiro que você defina cada critério avaliativo. O que significa? O que é feito na proposta. Então, no meu caso, no gênero carta, eu defini que houvesse cabeçalho, vocativo, começo, meio e fim de texto, despedida e assinatura. O que eu quero dizer é o seguinte: o que foi o feito? O que valeria 2,5? Bom, os 2,5 foi o aluno que conseguiu cumprir todos esses critérios. Legal, mas e aquele aluno que cumpriu, por exemplo, ele tem o cabeçalho, ele tem o vocativo, mas a introdução é um pouco falha e a conclusão também. Bom, então eu coloquei ele na casa do 1,5, que é o feito, mas está feito mais ou menos. E da mesma forma que eu defini que o não feito seria aquele que não abordou nada ou ele não cumpriu o gênero carta. Mas ainda assim eu não dei 0, eu deixei ele com meio, porque você zerar um critério inteiro, ainda que ele não tenha cumprido o gênero, mas dentro de alguma coisa, algo ainda acaba podendo ser salvo. Isso acaba sendo mais a questão de você sentir realmente do que algo pré-moldado. Aqui eu estou dando uma ideia de como você pode fazer, mas é claro que tudo isso pode variar ou não, ok? E de novo, o objetivo dessa redação é avaliar realmente, no meu caso, era avaliar se tem começo, meio e fim. De repente, para você, você querer avaliar se ele consegue cumprir o que você pediu. Tudo isso, de novo, vai variando. Aquilo que eu defini como sendo feito, não feito e o feito mais ou menos, tudo isso vai sendo variado dentro do contexto que você tem. Por isso é importante que você tenha esse feeling de saber o que você deseja com cada variação dentro desse próprio critério, de forma que não fique uma coisa pré-moldada e de forma que você também não exija nem mais nem menos ou que desconte a nota de um aluno sem muitas explicações. Então é preciso realmente que haja esse cuidado e dentro desse cuidado que você visualize o seu contexto de turma, o seu contexto avaliativo. Por isso que é muito importante, de novo, que você tenha aquele seu gabarito das exigências que você fez e do que você cobrou com você, porque tudo precisa estar muito coerente. Então não é simplesmente tirar nota, é tirar nota dentro do contexto que você definiu, dentro das exigências que você fez e dentro daquilo que você esperava que estivesse, claro, de acordo com o que você explicou dentro de sala de aula. Por isso que o trabalho de dentro de sala de aula, ele é tão fundamental quanto a correção. Se você exige algo na correção que não foi falado, isso gera um problema. Assim, vice-versa, né? Pode ser que na correção você exija algo que não foi falado, na aula você exija algo que a redação não abordou, então tudo precisa estar muito ciente. Por isso que definir esse seu gabarito, ele é tão fundamental, de forma que você consiga visualizar, você consegue compreender, você consegue entender, e se porventura algum aluno tiver alguma dúvida, você também consegue explicar sem fugir daquilo que você corrigiu. Então a correção também passa a ser coerente, também passa a ficar mais compreensível para o aluno e para você também. Eu vou anexar junto a esse vídeo um exemplo de tabela e de grade, de repente para que isso fique mais visível possível, ou aquilo que eu estou falando acaba ficando mais compreensível. Então tenha muito bem feito. De repente, se você pode usar essa mesma ideia que eu tive e transformar no seu. Então os critérios que você vai exigir, as variâncias de nota, o que cada nota representa, e não é só dizer cumpriu parcialmente. Muitos
professores acabam tendo essa falha de dizer cumpriu parcialmente. Ok, mas defina de novo o que é esse cumprir parcialmente, o que é o cumprir totalmente, o que é o não cumprir. Porque se você tem isso definido, isso acaba ficando muito mais aprofundado na questão de explicar realmente para o aluno, olha, você cumpriu parcialmente porque você fez determinada coisa, ou deixou de fazer determinada coisa. Assim como, olha, você não cumpriu porque você não fez isso. Por isso, todas essas variações de nota e de critério precisam estar muito bem definidas. Bom, esse foi o conteúdo desse vídeo, eu espero que você tenha gostado. Por favor, se você perceber que exista alguma pessoa que tenha interesse nesse conteúdo que foi dito, compartilhe com ela, curta, comenta e principalmente deixe as suas dúvidas nos comentários, de forma que nós façamos uma educação de sempre uma troca e nunca uma via única, e assim eu também consigo ir compreendendo aquilo que vocês trazem de dúvida, aquilo que foi aparecendo, e é isso.